Boa noite, Rede TV News de volta. Eleição já ficou para trás, então Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado anunciaram um reajuste das tarifas de ônibus, metrô e trem para o ano que vem. Ano que vem que está batendo as portas. Os novos valores entram em vigor a partir do dia 6 de janeiro. A repórter Jordana Langella está num terminal de ônibus aqui em São Paulo e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Jordana. Boa noite, Gabi. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Prefeitura de São Paulo e a SP Trans, empresa que é responsável pelo sistema de ônibus aqui da capital paulista, sentaram-se à mesa na manhã desta quinta-feira para bater o martelo ao valor final desse reajuste que vem sendo discutido já há algum tempo. Esse novo valor de R$ 5,00 corresponde a um aumento de 13,6% sobre a tarifa atual, de R$ 4,40, que tinha sido fixada em 2020 na gestão do então prefeito Bruno Covas. A Prefeitura também informou que as gratuidades existentes serão mantidas, assim como a possibilidade de utilizar até 4 ônibus durante um período de 3 horas. O governo do estado de São Paulo também informou hoje que a tarifa de trem e metrô será de R$ 5,20, ou seja, terá um acréscimo de 5,9%. Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 5,00. Além da atualização monetária, foram detalhadas outras justificativas para o reajuste, entre elas a qualidade do serviço oferecido, despesas operacionais, custos com manutenção e infraestrutura. Volto com vocês. Tá certo, Jordana, obrigada, viu? Boa noite para você. Bom, vamos saber então como é que vai ficar o tempo amanhã em todo o Brasil. Sexta-feira vai ser com pancadas de chuva de forte intensidade entre o norte e o sudeste do Brasil. O tempo fica fechado e com alerta de temporal em São Paulo, com máxima de 24 graus, e no Rio de Janeiro e em Cuiabá, onde a temperatura chega aos 31 graus. O tempo só deve ficar mais aberto e com sol amanhã pelo Nordeste e entre o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, sol entre nuvens e máxima de 29 graus. Em Salvador, muito sol e calor de 33 graus. Em Manaus, tempo nublado com chuva forte e ar abafado. Máxima chega aos 37 graus. O Ministério Público Federal está investigando a conduta de 3 policiais rodoviários envolvidos na abordagem ao carro de uma família na véspera de Natal no Rio de Janeiro. Uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça e está em estado gravíssimo no hospital. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, permanece internada no CTI do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela passou por uma cirurgia depois de ser atingida por um tiro de fuzil na cabeça. Juliana está entubada e o estado dela é gravíssimo. Juliana estava a caminho de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com a família, na véspera de Natal, quando foi baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O carro da família ficou com muitas marcas e tiros. O caso aconteceu na BR-040, na altura de Duque de Caxias. O pai de Juliana foi atingido no dedo. A Polícia Federal está investigando o caso. A Corregedoria Geral da PRF determinou a abertura de um procedimento interno para apurar os fatos. Os 3 agentes envolvidos foram afastados e as armas foram apreendidas. O Ministério Público Federal também está investigando a conduta dos policiais. E um policial militar atirou a queima-roupa em um homem de 24 anos que filmava uma ação policial em Osasco, na Grande São Paulo. Nas imagens gravadas por um circuito de segurança, é possível ver que os policiais militares chegam numa rua para retirar os cones que impediam a circulação dos carros. São 2 militares. Um deles está com a arma em punho. Eles descem da viatura e passam a discutir com diversas pessoas que estavam na rua. Um dos PMs dá golpes de cacetete em um homem que segurava um cone.
Na sequência, um outro agente começa a discutir e a agredir um rapaz que está filmando a confusão com o celular. Um PM vê a situação, corre e dispara em direção ao jovem. Ele é socorrido e carregado por moradores e levado a um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo a nota da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar analisa as imagens e investiga o caso. A nota diz ainda que desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis são tomadas em caso de abuso por parte dos agentes. E subiu para 8 o número de mortos no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins. Mergulhadores localizaram mais 2 corpos de vítimas na manhã de hoje. Eles estavam dentro de uma caminhonete submersa. Segundo o Corpo de Bombeiros, que trabalha na região, além das vítimas, também foram localizados um caminhão que estava carregado de ácido sulfúrico, uma moto e uma caminhonete. 8 mortes já foram confirmadas. 9 pessoas continuam desaparecidas. Uma força-tarefa do DENIT chega hoje à região do desabamento para dar apoio à população, com a contratação de balsas para a travessia do rio Tocantins, além de acelerar o trabalho de apuração das causas pela queda da estrutura. A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira caiu no domingo por volta das 3 horas da tarde. A estrutura ligava as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. Quase 30% dos lares brasileiros estavam em condição de insegurança alimentar no último trimestre de 2023, segundo o Instituto Fome Zero. Mais de 21 milhões de famílias não sabiam se haveria alimento suficiente e saudável para todas as refeições do dia. Pois é, em contrapartida, o Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Pensando em solucionar esse problema, cada vez mais pessoas estão aderindo a uma prática de consumo mais consciente. Há 20 anos, a família da Dayana, que administra esse mercado em São Paulo, percebeu que poderia oferecer um tipo de serviço mais rentável, econômico e sustentável. Vender produtos próximos da data de validade por preços bem mais em conta, evitando assim o desperdício. No começo não foi fácil. As pessoas não entendiam muito, mas como assim? Está perto do vencimento, como é que eu faço? E às vezes comprava até mais do que consumia. E aí a gente foi adaptando o cliente para que ele entenda essa forma, que é uma forma econômica e que a pessoa acaba se dando muito bem, porque ela consegue produtos de grandes marcas por um preço excelente. A gente viu que é uma chance de poder vender um pouco mais barato, né? E ter um giro maior na loja, né? E a prática pegou. Em busca de economia, muitos clientes já aderiram ao novo hábito de consumo. Porque é produto que você consome, que nem um iogurte, você consome de hoje para amanhã, você já consumiu isso. Quem tem uma família, 4 pessoas, então vale a pena, sim. Penso, tá caro as coisas, então você faz rápido. A gente vem uma economia pra gente, né, dona de casa. Vale a pena, sim. O Brasil está entre os 10 países que mais descartam alimentos no mundo. Isso representa bilhões de reais literalmente jogados no lixo todos os anos. Cada brasileiro descarta, em média por ano, 60 quilos de alimentos bons para o consumo. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a venda de alimentos próximos ao vencimento, desde que em boas condições de conservação, não constitui irregularidade nem crime. Já produtos com prazo de validade vencido não podem ser expostos à venda e não devem ser consumidos. O prazo de validade é a data limite na qual o fabricante garante a qualidade e a segurança do alimento nas condições de armazenamento indicadas. É sempre importante que o consumidor esteja atento às informações da rotulagem e também valem outras dicas. Quando eu abro, realmente eu olho, ver se não está a cor, né? Geralmente algum produto está com a cor diferente, mas eu nunca achei nada assim que não desse para usar. Eles devem estar atentos às características da forma que eles vão encontrar esse produto nas prateleiras, tá? As embalagens não podem estar aparentando ter sido violadas. Deve evitar se estiver estufada, se estiver vazando, se estiver rasgada, se perdeu o vácuo dos produtos congelados, se apresenta sinais de recongelamento, como cristais de gelo dentro da embalagem.
E no quarto episódio da série Raízes, o Rede TV News te leva até Varjão de Minas, no Cerrado Mineiro. Por lá, produtores agrícolas cultivam o café de uma maneira sustentável, que gasta menos água, protege o solo e também mitiga os efeitos do aquecimento global. A direção é de Maxwell Polimante e Adriana Farias. Minha vida toda foi no campo, no café. Aqui na fazenda tem 11 anos. Aqui nós desbrota, nós põe café, capina. Aqui nós trabalhamos das 7 às 5. O café trouxe muito benefício. Nós conseguimos comprar uma casa, nós temos carro, moto, criamos nossos filhos muito bem, graças a Deus. E se não tivesse o café? Teria que procurar outro rumo. Já tentei, mas não gostei. É aqui. Para mim, eu aprendi a viver aqui, né? Então acho que eu não sei viver de outra maneira, não. Tudo que eles têm, tudo que eles construíram, assim como a gente, é retirado do café, né? Do suor, do trabalho aqui no café. Nós somos o primeiro país com agricultura regenerativa de café do mundo, então isso vem trazendo uma visibilidade muito maior para o nosso café e mostrando para o mundo que nós não somos só grandes produtores em quantidade, mas sim nós ofertamos qualidade em produto e também com matéria-prima com uma parte de sustentabilidade maior. Em busca de aperfeiçoar isso e desenvolver até um protocolo, a gente iniciou com a transição de uma fazenda convencional para as práticas regenerativas. A gente construiu 3 hectares experimentais, um 100% cafeicultura convencional. A segunda parcela do campo experimental é agricultura regenerativa sem arborização. E a terceira parcela é agricultura regenerativa com arborização, visando aí uma tendência de a gente ver na questão do plantio de mais árvores dentro da propriedade, visando, né, a questão de sequestro de carbono e também a arborização como sombreamento para tentar mitigar a questão do aquecimento global, que é uma questão que tem influenciado muito aí nos últimos anos. Qual foi o resultado em termos de comparação? O que vocês observaram? Nos horários mais quentes do dia, onde a gente tem o solo exposto na entrelinha da lavoura, a gente já chegou com medições até de 50 graus de temperatura. Na mesma entrelinha, na agricultura regenerativa, a gente tinha 27 graus em cima da palhada e conseguiu reduzir ainda para 18, 19 graus lá onde estão as raízes do cafeeiro, lá onde a gente faz todo o tratamento, lá onde a gente precisa de toda a microbiota do solo ativo. Falando aí da questão da proteção dos nossos recursos hídricos, a gente diminuindo a temperatura do solo, a gente vai diminuir a evapotranspiração, consequentemente a gente vai utilizar menos água do meio ambiente para irrigar nossas lavouras. Ao longo dos anos a propriedade investiu em sistema de reciclagem de água, com ecofiltro, caixas decantadoras, onde a gente saiu de um cenário aí de 3 a 4 litros de água para lavar, para processar 1 litro de café. Hoje a gente utiliza assim, em média 200 ml de água, né? Menos 10, 12 vezes, né? De água para fazer o mesmo processo. Uma das principais perguntas que os clientes fazem é quais certificados ou qual padrão ambiental o produtor de café está seguindo. Eles estão protegendo as árvores? Eles estão adicionando algum produto químico ao solo? Eles estão tratando a água como deveriam? E isso é apenas o começo. Há uma infinidade de perguntas que eles nos fazem.
Então, isso é muito importante e acho que o Brasil faz um bom trabalho. Em Fortaleza, um projeto social recupera cadeiras de rodas e camas hospitalares sucateadas para serem usadas por pessoas com necessidades especiais. A iniciativa é do projeto Roda da Esperança, uma ação voluntária que começou em 2020 e já beneficiou cerca de 250 pessoas. O projeto Roda da Esperança, ele começou com a necessidade de uma vizinha nossa que ela precisava da cadeira para ir a INSS, bancos e também sair para lazer. E como ela não tinha, a gente resolveu ajudá-la. E com esse ajudar, a gente também ficou pensando que várias outras pessoas poderiam estar com a mesma necessidade. Euri Oliveira é uma das voluntárias do projeto e encara o trabalho como uma missão de vida. Como cristãos, a gente tem que orar e agir, né? Oração e ação. Então, isso acaba sendo incutido através do cristianismo, incutido no nosso coração, que a gente também tem que ajudar o próximo. O aposentado José Rodrigues resolveu aplicar as habilidades como mecânico para transformar o que antes era sucata. É um mandamento, né? Amar o próximo é fazer algo por ele. Porque só o amor mesmo, assim, eu amo você, eu não faço nada por você, né? Isso... amar é bom, mas você tem que sempre fazer algo, né? Na hora que a pessoa precisa e está necessitada. O Roda da Esperança gira movido pela doação. Além do esforço e tempo precioso de cada voluntário, lacres e tampinhas são doados para a compra de itens necessários para o reparo de cada equipamento. A gente pega essas tampas, esses lacres que chegam até nós, a gente vai para a sucata, né, e vende para as recicladoras e faz algum dinheiro para a compra desses pequenos materiais. Tintas, lixas, solventes, parafusos. Foi por causa dessa cama hospitalar recuperada no projeto que o seu Luiz, pai da Jaqueline, recebeu autorização médica e pôde voltar para casa após 3 meses de internação. Porque nem toda pessoa que tem condição, né, de alugar, comprar e ter uma iniciativa dessa de poder emprestar, doar, né, para as pessoas que não têm condições é muito bom. Achei muito maravilhoso. Muito bom mesmo. Para saber como ajudar o projeto é só acessar o Instagram @nucleo.janguruçu. E dia 26 de dezembro marca a abertura da temporada oficial de troca de presentes de Natal. Mas é preciso ficar atento, já que nem todos os produtos podem ser trocados. Certamente você já ganhou algum presente que não serviu, que você já tinha ou que simplesmente não agradou. E você conta para a pessoa que te deu, que você trocou, você pede a notinha, como é que faz? Só se for alguém muito próximo, senão você troca escondido. É melhor não, né? Se possível, mantém off. Talvez agora ela vai ficar sabendo. Mas fazer o quê? Faz parte. Mas a troca dos produtos não é obrigatória pelos comerciantes em todos os casos. Nas lojas físicas, por exemplo, isso depende da política de cada um dos estabelecimentos. Por isso, é melhor manter a etiqueta do produto, apresentar o comprovante de pagamento e se informar antes sobre a possibilidade de troca com os lojistas. É uma combinação, um contrato verbal realizado entre o lojista e o comprador no instante em que é feita a venda. E o prazo é fixado nesse momento da combinação. Pode ser um prazo de 7 dias, um prazo de 30 dias, se o lojista quiser até um prazo maior, 60 dias, e consumidor e lojista cumprem o que foi combinado com relação ao prazo da troca. Se não houver nenhuma combinação, o lojista não é obrigado a fazer a troca caso o produto não apresente nenhum vício, nenhum defeito. Se o presente vier com algum defeito, o estabelecimento é obrigado a realizar a troca e o cliente tem de 30 a 90 dias para fazer a mudança, a depender do tipo de produto. Já no caso de compras online, o Código de Defesa do Consumidor define que, se o comprador se arrepender da compra feita por qualquer motivo, ele pode fazer o cancelamento em até 7 dias contados a partir do recebimento do produto. Nesse caso, se aplica o direito de arrependimento. O consumidor, no prazo de 7 dias,
poderá exercer o direito de arrependimento sem precisar justificar. Não há um motivo para o exercício do direito de arrependimento, basta exercê-lo. Nessa hipótese, o consumidor devolve o produto ou serviço e tem de volta todos os valores pagos, a qualquer título, inclusive a título de frete. E se demorar para devolver o valor, ainda tem que incidir juros e correção monetária. A temporada de trocas de presentes de Natal para o comércio também é a chance de vender mais, já que muitas vezes o cliente vem trocar uma peça e acaba levando a segunda. Porque está tudo em liquidação. Sair com mais coisa. A minha meta foi, se eu for bem atendida na troca, eu compro uma coisa nova. Se não, só faço a troca. E olha, uma pesquisa do Instituto PET Brasil, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, revelou que cerca de 200 mil animais vivem sob os cuidados de 400 ONGs ou sob proteção de grupos independentes. Abandonar animal de estimação é crime e pode dar cadeia. No intuito de chamar a atenção para a importância da posse responsável, foi lançada a campanha Dezembro Verde. Essa clínica veterinária pública em Osasco, na Grande São Paulo, recebe cerca de 500 animais por mês. Nós vamos até o local averiguar as condições do animal. Se o animal for passível de recolha, ele vem até o nosso canil ou gatinho municipal, recebe tratamento, recebe microchipagem, vacinação, vermifugação e castração. Posteriormente, ele é levado para as feirinhas de adoção ou devolvido caso seja um animal comunitário. Esse pitbull, por enquanto, mora na clínica. Quando foi resgatado, recebeu o nome de Esqueleto, em referência ao estado de abandono em que foi encontrado. O Esqueleto foi um pitbull que veio para nós em uma denúncia de maus tratos, pelo um canal nosso do 156, né? Aí chegando no local, constatou que o animal estava em maus tratos, junto com a Polícia Civil Ambiental. Já há diversos dias sem água e sem comida. Agora o esqueleto é bem cuidado, está saudável, forte, com alimentação em dia e pronto para ser adotado. Para conscientizar a população quanto à importância da guarda responsável e também contra o abandono de animais, os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária promovem este mês o Dezembro Verde. Aliás, dezembro é justamente o mês quando ocorre o maior número de abandonos. Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, muitos abandonos acontecem no período de férias devido à falta de planejamento na hora de escolher o animal. Precisa haver uma compatibilidade de comportamento. Então, o responsável ele tem que adotar o animal de acordo com aquele comportamento que ele gostaria, né? O animal mais ativo, o animal mais tranquilo. Então, ele precisa estar ciente que cada espécie, cada raça, vai ter uma característica comportamental peculiar. Abandonar animais é considerado maus tratos, crime com pena de reclusão de 2 a 5 anos no caso de cães e gatos. Os estabelecimentos veterinários, na constatação de maus tratos, né, no abandono, no caso, eles são obrigados, né, a fazer essa notificação aos órgãos competentes oficiais. A Polícia de Minas Gerais atualizou hoje o andamento da investigação que apura as causas do acidente que aconteceu no último sábado na BR-116, em Teófilo Otoni, e que deixou 41 mortos e 11 feridos. O número de vítimas identificadas subiu para 16. No início da tarde, o trecho onde aconteceu a tragédia na BR-116 foi totalmente interditado para um novo trabalho de perícia. Os investigadores levaram drones e um aparelho que possibilita escanear o local em 3 dimensões para auxiliar em reconstituições. Essa perícia qualificada no sentido de entregarmos um inquérito policial robusto para que o Ministério Público e o Poder Judiciário tenham condições de entender a dinâmica desse acidente e responsabilizar aqueles que, porventura, tenham contribuído para esse trágico resultado. Nos primeiros levantamentos, os peritos não encontraram vestígios de que algum pneu do ônibus tenha estourado, como indicou em depoimento o motorista da carreta envolvida na batida. A análise de um dos blocos de granito que eram transportados
revela que havia sobrepeso de carga. Temos informações e indícios que nos levam a acreditar no sobrepeso daquela carga. A questão do peso está sendo analisada pela Polícia Civil. A questão da velocidade dos veículos também. A investigação não tem prazo para ser concluída. Nos próximos dias ainda serão ouvidas testemunhas e vítimas do acidente. O trabalho de reconhecimento dos corpos continua no IML de Belo Horizonte. Das 41 vítimas que deram entrada, 16 foram identificadas e 14 liberadas aos parentes. A batida aconteceu na madrugada do último sábado, envolvendo uma carreta bitrem, o ônibus de passageiros que seguia de São Paulo para cidades no interior da Bahia e um carro de passeio. Todos os mortos estavam no coletivo que pegou fogo após a colisão. E 4 pessoas morreram em um acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão de leite na BR-476, no Paraná. A batida aconteceu no final da noite de ontem, próximo à cidade de Paulo Frontin, no sul do estado. 4 pessoas que estavam dentro da ambulância no momento do acidente morreram. O médico Leandro Martins, a enfermeira Brenda Santos, o paciente Altair Silva dos Santos e o motorista do veículo Alisson Ferreira. As 2 pessoas que estavam no caminhão foram socorridas e levadas ao hospital com ferimentos leves e já tiveram alta. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Um criminoso usou um lençol para esconder o rosto e invadir uma casa em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. Com a ajuda de um comparsa, o ladrão fantasma furtou 2 bicicletas e foi flagrado por uma câmera de segurança. A Polícia Militar informou que não foi acionada, mas que faz patrulhamento na região. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que 4 brasileiros envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro fugiram da Argentina para o Peru. Segundo a Interpol, eles escaparam por diferentes rotas. Passaram pela Bolívia, Argentina e Chile. Os 4 fazem parte de um grupo de 61 brasileiros que fugiram para a Argentina logo após os ataques aos prédios dos 3 poderes em janeiro do ano passado. Agora, o processo de extradição terá de ser reiniciado. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República e a PGR deve se manifestar em 5 dias sobre os novos pedidos de extradição. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu também manter a prisão do general Walter Braga Neto. De acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um plano de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula em 2022. Braga Neto está preso desde o dia 14 de dezembro por tentar destruir provas do processo. A decisão de Moraes segue uma recomendação da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que não há motivos para reverter a prisão. E o Ministério da Defesa respondeu hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre as visitas recebidas por militares presos, que é contra o regulamento. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite a você, também ao William, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa resposta ocorre 2 dias depois que o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão. Ele tinha dado um prazo de 48 horas para que o Exército se manifestasse sobre as visitas diárias que militares presos na suposta trama golpista estariam recebendo. O Ministério da Defesa afirmou que no caso dos generais Walter Braga Neto e Mário Fernandes, não houve registro de visitas diárias e que, portanto, não houve desrespeito às regras. Já no caso do tenente-coronel Hélio Lima, o Exército afirmou que ele recebeu visitas diárias da esposa, que também é coronel e que tinha autorização do 1º Batalhão da Guarda. Essas informações foram repassadas pelos portais G1 e UOL, que tiveram acesso a esses documentos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito sobre a suposta trama golpista, recebeu uma lista enviada pelo Comando Militar do Leste e uma outra lista enviada pelo Comando Militar do Planalto e sobre a entrada e saída dos visitantes e constatou que os militares presos teriam recebido amigos e familiares praticamente todos os dias, inclusive nos fins de semana. Pelas regras, militares presos só podem receber visitas em 3 dias da semana com agendamento prévio.
Se por acaso essa visita é dos advogados, então essa entrada pode ser liberada de segunda a sexta. O Comando Militar do Leste já respondeu aos questionamentos do ministro Alexandre de Moraes, mas por enquanto essas respostas estão sob sigilo. Já o Comando Militar do Planalto deve responder aos questionamentos somente amanhã. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações e também pela oportunidade da gente acompanhar essa vista da arquitetura belíssima do Supremo Tribunal Federal, iluminado com as cores brasileiras agora à noite. E o dólar voltou a ganhar força e fechou o dia em alta, mais uma vez cotado a R$ 6,17. Apesar da nova intervenção cambial do Banco Central, que vendeu 3 bilhões de dólares no mercado à vista. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão em leve alta de 0,28%, acima dos 121 mil pontos. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um suspeito de roubar e assassinar a tiros um idoso de 78 anos na véspera de Natal. O latrocínio aconteceu na frente da esposa dele e da neta, de apenas 7 anos, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. Uma câmera de segurança do local gravou toda a ação. O criminoso abordou Susumu Fukudome, de 78 anos, ao sair de um mercado com a esposa e a neta depois de comprar itens para a ceia de Natal. A família vai em direção ao carro quando o assaltante chega armado e sem máscara. Primeiro, o homem pede dinheiro ao idoso. Irritado com a negativa da família, ele corre atrás da vítima que tenta dar a volta no carro. Em seguida, o criminoso atira no peito da vítima e foge. Susumu recebeu os primeiros socorros ali mesmo na rua, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito já foi preso e o crime registrado como latrocínio, o que é o roubo seguido de morte. Imagens impressionantes agora de uma criança de 8 anos que foi resgatada, felizmente, por uma lancha após ficar à deriva dentro de uma bolha inflável na cidade de Ubatuba, que fica aqui no litoral norte de São Paulo. Imagens, e olha só, mostram um menino sendo rebocado por um barco. Segundo testemunhas, antes do acidente, a criança estava dentro da boia que era segurada por um cabo na beira da praia. A corda arrebentou, fazendo com que essa bolha fosse levada pelo vento até o mar. Não há informações sobre o estado de saúde da criança. E morreu hoje, aos 80 anos, o diretor e ator Ney Latorraca. Direto do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente aqui no Rede TV News. Boa noite, Tony. Boa noite, William. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, uma perda irreparável. O ator morreu às 6 horas e 22 minutos da manhã em decorrência de uma sepse pulmonar. O velório, aberto ao público, será realizado amanhã aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, das 10h30 da manhã até a 1h30 da tarde. O corpo será cremado às 3 horas da tarde em uma cerimônia restrita aos familiares. Ney Latorraca deixa o marido, também ator, Edi Botelho, com quem era casado há 30 anos. Ele não tinha filhos. Deixa também um legado de personagens inesquecíveis e de grandes sucessos da dramaturgia brasileira. Vamos ver na reportagem. Em mais de 50 anos de carreira no teatro, na televisão e no cinema, Ney Latorraca deu vida a personagens marcantes. Um dos maiores sucessos foi Barbosa, personagem da TV Pirata, programa de humor dos anos 80. Nas novelas, Ney fez o inesquecível Vampiro Vlad, de Vamp, exibida nos anos 90. Vamos, seus moleques! Já descansaram demais! Um papel que o ator nem pensava em aceitar. Até minha mãe falou, Ney, que se você entrar nessa, de repente começa a funcionar, eu ia gravar 9 capítulos. Aí, de repente, fiz a novela inteira, porque eu estava fazendo a peça aqui. Quando a Nini gravava gravava em Niterói, gravava na Tijuca. Mas como tinha um Corujão, então era mais fácil, né, para fazer. O sucesso foi tão grande que 25 anos depois, Vamp foi adaptada para o teatro e marcou o reencontro com a atriz Cláudia Ohana e o diretor Jorge Fernando. A Natasha acha que vai acabar comigo beijando esses fracotes, esses moleques. Ah, Natasha Maria, se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter. Nos palcos, o ator estrelou ao lado de Marco Nanini o maior sucesso da história do teatro brasileiro.
A peça O Mistério de Irma Vap ficou 11 anos em cartaz e entrou até para o Guinness, o livro dos recordes. A peça ganhou uma remontagem em 2019. A voz inconfundível, o talento para o humor e a popularidade dos personagens transformaram Neyla Torraca em uma das celebridades mais imitadas pelo público e por humoristas. Eu tinha ficado grilado com isso, eu conversei com o Chico Buarque, que falou, Ney, quando você é imitado, é a consagração, né? Porque as pessoas estão dando continuidade às coisas que você faz, é uma honra. Natural de Santos, filho de artistas, Ney contava que desde criança queria ser famoso. Eu queria ser capa da Amiga, eu queria dar autógrafo, eu queria ser um ator de sucesso. Neyla Torraca morreu em decorrência de uma sepse pulmonar. Ele estava internado neste hospital, na zona sul do Rio, desde o último dia 20 para tratar um câncer de próstata. A doença havia sido identificada em 2019. Depois do diagnóstico de câncer, Neyla Torraca passou por uma cirurgia para a retirada do órgão. Ele foi considerado curado, mas em agosto desse ano, a doença voltou já com metástase. Hoje, para os amigos, o dia foi de despedidas. Perdemos a alegria do Brasil. Foi embora junto com ele a nossa alegria, a alegria da nossa classe. Um referencial para todos nós. É um dia triste, realmente, chuvoso, escuro, porque ele não está mais aqui. Nas redes sociais, Neyla Torraca também recebeu homenagens do presidente Lula e de companheiros de profissão, como Marco Nanini, Diogo Vilela, Miguel Falabella e do diretor Valcir Carrasco. O Ney vai fazer muita falta para a gente, muita falta para os amigos, muita falta para a plateia, muita falta para o público, muita falta para o Brasil. Mas ele foi eternizado no grande panteão, no grande lugar onde ficam os deuses do teatro e os deuses das artes. Evoé, Neyla Torraca, viva Neyla Torraca, viva para sempre Neyla Torraca. E também no Rio de Janeiro morreu hoje o arquiteto Rui Rezende, aos 73 anos. Ele estava internado num hospital da zona sul da cidade havia uma semana e não resistiu a uma pneumonia e um choque séptico pulmonar. Rui Rezende idealizou construções como o Parque Madureira, inaugurado em 2012 na Zona Norte, além de diversos prédios corporativos. E também fez projetos na zona portuária do Rio. E hoje, às 11h45 da noite, a Rede TV exibe a Retrospectiva Brasil 2024. O especial vai relembrar as notícias que marcaram o ano, como as enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas por todo o Brasil, o ataque terrorista em frente ao STF, as investigações contra os planos golpistas para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes e muito mais. Não perca, eu tenho certeza que você também não vai perder. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Excelente noite para você. Até amanhã.